Este é o seu programa, já é a última hora. A partir de agora, você vai ouvir uma experiência com o pastor Eduardo Santos, nunca contada aqui no canal do YouTube, na qual ele teve há quase 11 anos atrás. Uma experiência muito assustadora, por sinal, mas Jesus deu vitória para o pastor Eduardo Santos. E hoje no programa Já é a Última Hora, ele vem compartilhar conosco esta grande experiência. Então, vamos ouvir agora. IPFD, uma obra que persevera na sã doutrina. Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta mais uma vez sou eu, pastor Eduardo Santos, o pastor e o fundador da Igreja Revelada, a Igreja da Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Muito obrigado você que acompanha a nossa rádio online, www.radiofilhodedeus.com.br, ou nosso canal no YouTube, Igreja Pentecostal do Filho de Deus, canal oficial. Muito obrigado a todos vocês. Como eu prometi, quero contar uma experiência que eu tive com a morte. Uns anos atrás, quando começamos esse ministério, me lembro que não tinha nada na internet ainda. No comecinho ali, né, irmão, na luta, a gente passou ali, para as pessoas irem para construir igreja, a luta, a peleja. Um belo dia, uma pessoa tinha uma chácara perto da igreja e me chamou para morar lá com a minha família. Era um sobradinho de 3 andares, para passar um tempo lá. Não tinha ninguém, a pessoa que estava lá, um pastor, estava indo embora. E aí eu conversei com a minha esposa e a gente foi bom, porque a gente construiu o outro lado da casa lá no fundo da igreja, apesar de ser nosso, mas pertence aí a minha sogra. Então a gente foi no intuito de fazer o outro lado, crescer mais um pouquinho, para a gente voltar com mais conforto. Então fomos. Era um lugar estranho, os irmãos aí devem lembrar, pena que eu não tenho nenhuma foto aqui para postar para você ver aí como o lugar é sinistro. Esse lugar, irmão, era um lugar onde fizeram muito ritual lá. O proprietário era, se eu não me engano, eu não me lembro mais o nome do lado que era, não sei se é Umbanda aqui embaixo, um negócio desse aí, né? Vamos dizer assim. E lá foi feito muito despacho, muita coisa. E eu via muita coisa estranha lá. Mas eu repreendia, caía por terra. Inclusive esse proprietário desse local ficou assim, alegre e muito surpreso. Eu passei 3 revelações para ele e no mesmo dia cumpriu as 3 revelações. Então ele tinha eu, e eu acredito que tem até hoje, como homem de Deus, apesar de ele não ser um cristão. Mas enfim, eu estava lá, achava um lugar muito bonito, muito mato, perto da igreja ali no Pontal Sul. Eu gostava de estar lá naquela região, lá no mato. Estou dizendo no mato, a casa parecia um castelo mal assombrado, mas tudo bem. E na parte de baixo tinha alguns barracões lá, e ele colocou uma outra família, aliás, se eu não me engano, umas 3 famílias para morar lá embaixo. Bom, e eu fiquei ali em cima, esperando o momento que eu vou retornar a nossa casinha lá, que na verdade não era nossa, mas a gente estava ampliando ela lá no fundo da igreja, ali no Pontal Sul. E um dia, eu estava mais o meu cunhado, meu cunhado ia lá muito para lá, tinha um fogão a lenha, a gente ficava ali cozinhando alguma coisa, conversando. E lá embaixo tinha uma cachoeira, era um córrego, até hoje tem uma cachoeira. E nós estávamos lá conversando e de repente meu cunhado gritou o nome de um cidadão que era desviado da nossa igreja. E ele estava com um facão, correndo atrás das pessoas lá. E ele corria atrás, e o pessoal corria para lá, corria para cá, e ele estava desorientado. Bom, eu fiquei observando aquilo lá de cima, meu cunhado sorria muito daquela situação. E aí, até que esse cidadão pôs o facão na bainha e correu. Era mais ou menos uns 15 pessoas que estavam fazendo esse trabalho lá, correndo atrás lá. Aí nós descemos lá e eu falei, vamos lá. Peguei um panfleto, fui evangelizar, o pessoal lá, né? Fui evangelizar. Eles assustaram, pensou que era o homem com facão de novo. E pra mim, tinha uns pessoal que eu conhecia, mas não sabia que tinha um pessoal mais perigoso lá naquele momento. Não sabia quem era. Alguns eu conhecia. Alguns já falaram, não, é o pastor, ele mora aí e tudo. A gente conversou um pouquinho, evangelizei, chamei pra igreja. E voltamos pra dentro lá, perto do fogão de lenha ali, conversando.
Meu cunhado foi embora para casa dele, tudo correu bem, havia algumas famílias lá embaixo, como eu disse, 3 famílias embaixo, comigo lá em cima, era 4 famílias. Aí então, chegou a noite, ali para as 7h30 da noite, não tinha culto, eu deitado na cama, comecei a sentir um frio, irmãos, um frio que vinha dos pés para a cabeça, era um frio, como se fosse aquele congelador de geladeira, bem no meu pé, e aquele vento frio entrando no meu pé. Aí minha esposa notou que eu estava calado, perguntou o que foi, falou, estou sentindo um frio, ela perguntou o que eu estava acontecendo, que eu estava quieto, vindo pelos meus pés, eu embolei os pés e não adiantou, comecei a tremer de frio. Ela falou, o que é isso, meu bem? Eu disse, eu não sei, mas tem uma coisa errada. Quando passa alguns minutos, olha quem aparece, a morte. Ela não tinha pés. Sabe aquela fumaça preta que sai do escapamento de caminhão, de ônibus? Era uma fumaça mais ou menos daquela cor. Eram os pés dela. E ela subiu e foi indo por um dos meus pés. Ela estava com uma espécie de um cutelo na mão, toda vestida de preto. Ela tinha um nariz bem grande, parecia uma velhinha. Pelo menos foi o que eu vi. A forma desse demônio, aliás, a própria morte. A chefe da legião da morte, melhor dizendo. E eu falei para minha esposa o que eu estava vendo. Minhas crianças eram todas pequenas, a Aninha era pequena, todos eles eram pequenos. A Ana era recém-nascida, aliás, né? Isso deve ter umas bandas de 10, uns 8, aliás, uns 12 anos para trás aí, uns 11 anos por aí, né? Então, aquele negócio todo, aquela coisa vinha tentando entrar pelos meus pés. Eu comecei a repreender e disse para minha esposa, é a morte. Ela começou a orar. As crianças pequenas que já tinham um entendimento começaram a clamar. E eu expulsando aquilo ali. E ela vindo pro meu rumo com aquele cutelo. E eu não entendia o que a morte quer me pegar. Jesus, o que está acontecendo? Comecei a orar, repreender. E ela continuava vindo com os pés dela enfumaçados, levitando no ar. E eu levantei da cama e me deixei estender a mão. Minha família começou a orar todo e a morte vindo para nos tragar. E eu clamei socorro a Jesus, até que ela parou e foi embora. Foi sumindo, desapareceu. Então eu fiquei preocupado com aquilo. O que a morte quer aqui? Que coisa estranha. Então eu fiquei a noite orando, cochilava um pouco, orava, até que adormeci, preocupado com aquilo. O que seria isso? A morte veio me pegar, Jesus não deixou, mas muito estranho isso aí. Daí deu uma chuva na madrugada até, chuva ali perto de amanhecer, uma chuva com um vento muito forte. Daí quando cessou a chuva eu disse para minha esposa, agora eu vou lá na igreja, ver se não derrubou nada lá, né? Porque a chuva foi muito forte. Ela disse, tá bom. Aí quando eu ia saindo do mato, saiu um vizinho caçando, não me lembro o que, se era um cachorro, o que ele estava caçando. E ele falou, ô pastor, vocês têm sorte, hein? Eu digo, sorte? Como assim? Ontem o fulano de tal não estava correndo atrás com um facão aí, atrás do pessoal aí? Eu falei, tava. Você conhece lá uns assim? Não conheço não. São o pessoal mais perigoso aqui. Eles moram em tal lugar e são matador. Eles vivem matando os outros, bandido, perigoso. E ele disse que ia entrar aí na chácara porque achou que o cidadão que estava correndo atrás deles com um facão morava aí. Na verdade já morou por um tempo, mas não morava mais. Ele ia entrar aí e disse que ia matar tudo que tivesse vida, criança, ia matar todo mundo. Então, quer dizer, eles iam entrar e matar 4 famílias. E eu falei, mas por quê? Foi porque ele achou que o cidadão que estava correndo atrás deles com facão morava aí. Mas aí tinha outro cidadão que também era perigoso, mas me considerava um homem de Deus e me conhecia e disse, vocês não vão entrar aí, porque é o pastor que mora aí e o pastor eu não vou aceitar vocês mexer com ele não, porque é uma pessoa boa, não mexe com ninguém e é um crente de verdade. E ficaram a discutir, mas a última conversa desses tais, ele falou, nós vamos entrar e vamos matar todo mundo. Aí eu liguei uma coisa a outra, a morte veio aí, esse pessoal falou que ia entrar e matar todo mundo, mesmo a gente sendo inocente.
Então eu entendi por que a morte veio. A morte queria usar eles para ceifar a nossa vida. Mas o nosso Jesus, que é o dono da vida, me livrou a mim, a minha família e as outras 3 famílias que moravam nesse lugar. Então foi coisa tremenda, igreja, o que Deus fez. Então, na minha conta deve ter uns 11 anos por aí, porque a minha menina Ana era recém-nascida, né? Então é por aí. Eu não devia ter gravado isso há muito tempo, mas estou gravando agora. Estava ali embaixo, eu resolvi subir no estúdio e gravar essa experiência que eu tive com a morte, a própria morte que me visitou. E como um crente que está na sã doutrina e fazendo a obra, ele tem poder de repreender a morte no nome de Jesus. Então, igreja, olha aí que experiência que eu tive. Tremenda essa aí, né? Olha só o que o diabo queria usar os seus servos, seus adébitos para ceifar a nossa vida, mesmo a gente sendo inocente. Deus não só livrou a mim, mas livrou as outras famílias também. Então essa experiência que eu tive, que Deus abençoe e fique na paz. Esse é o seu programa Já é a Última Hora, nos acompanhe, oração da meia-noite, oração das 6 da manhã, oração meio-dia, oração das 6 da tarde. Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Igreja Pentecostal do Filho de Deus, uma obra que perseverar na sã doutrina.